de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Santo Deus e poderoso Pai, neste momento, Senhor, me coloco na tua presença agora. Que o Senhor, ó Pai, use-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje é um culto direcionado às mulheres, amém? O pastor está aqui, tem dois irmãos ali, mas vamos falar sobre a beleza de uma serva de Deus, a beleza da mulher que serve a Deus, amém? E também o homem que serve a Deus também tem que ser bonito, amém, irmãos? Por quê? Porque nós somos alguém separado, escolhido por Deus. Nós somos pessoas que Deus tem prazer em nos moldar dia após dia. Hoje nós lemos aqui em 1 Pedro, aonde nos fala da beleza. Nós lemos aqui, amados, que o adorno da esposa, que é o externo, não é tão importante quanto o interior dela, amém? Nós vivemos num mundo aonde é cobrado muito a aparência física, aonde as pessoas olham para você e dizem assim: não, ela está bem, ele está bem, olha como ela é bonita, olha como ele é bonito, olha a aparência, olha a forma física. Mas hoje, amados, nós vimos as pessoas escravas desse padrão que o mundo tem colocado. Não quer dizer que nós não precisamos cuidar da nossa aparência exterior. Porque quando nós cuidamos da nossa aparência exterior, nós estamos nos preocupando com o tempo e com a morada do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos fazer isso, amadas irmãs e irmãos presentes. Nós temos, quando nós acordarmos, olhar para nós e dizer: eu sou bonita, eu sou linda. Nossa pastora, a senhora se acha? Não, eu sou única. Não existe ninguém igual a você na face da terra. Você é exclusividade de Deus. Deus projetou você, Deus sonhou com você. Às vezes nós olhamos o outro, a beleza do outro, e esquecemos de olhar a nossa. Ah, mas eu não gosto do meu cabelo, mas eu não gosto do meu formato do meu rosto, não gosto da minha altura, não gosto do meu corpo, eu não gosto. Amada, comece a se amar. Uma mulher, uma serva de Deus, ela se ama, ela se valoriza, ela olha para ela e diz assim: eu sou amada, eu sou exclusiva de Deus, eu sou alguém que Deus projetou. Se Deus me fez baixo, se Deus me fez alto, se Deus me fez magro, se Deus me fez gordinha igual eu sou, foi Deus que me fez. E aí? Nós vamos ficar prostrados num canto chorando? Não, Ele me desenhou assim. Então é assim que Ele me quer sorrindo, é assim que Ele me quer me ver feliz. E quantas das vezes nós temos complexo de inferioridade? Eu era assim, amados. Eu me sentia horrorosa, eu me sentia feia, porque foi colocado isso dentro de mim quando eu era criança. Mas eu recebi a cura interior. E quando você recebe a cura interior, amados, a sua vida muda. Quando o seu interior é sarado, reflete no seu exterior. O seu exterior passa a ser diferente, porque o brilho que você exala
não vem dessa capa de fora, mas vem do interior para fora. Amém? E nós precisamos ser isso. Então, amados, Deus nos quer belas. Deus nos quer bonitas. Deus quer que você cuide da sua aparência. Deus quer que você cuide da sua saúde. Deus quer que você cuide da sua alimentação. Deus quer que você cuide do seu corpo. Faça atividade física. Tenha uma vida saudável. Pastora, mas eu não tenho condições de ir para a academia. Eu não tenho condições de pagar uma natação. Ei, faça algo. Conserve a sua saúde. Mas não seja escravo dela. Amém? Mas não seja escravo dela. Então, amados, aqui Pedro nos diz, olha, esse adorno aí, externo, passa. Essa matéria passa. Mas nós precisamos nos preocupar com o nosso interior, que nós possamos ajuntar ao que é incorruptível, quer dizer, não vai corromper, não vai acabar. A matéria acaba. Hoje eu conversei com a minha mãe vai fazer uma cirurgia, ela está com problema de pele, câncer de pele. Aí eu lendo a mensagem para ela, eu falei, mãe, eu preparei a mensagem aqui, estava lendo para ela, né? Aí eu falei assim, nós devemos se preocupar, né, mãe, com o interior. E eu vi quando a voz dela embargou, porque a minha mãe, alguns irmãos já viram minha mãe era muito bonita, minha mãe é bonita, todos nós somos bonitos. Mas ela era, a dona Vanúzia. Aí quando eu falei isso, a voz dela embargou e disse, realmente, minha filha, nós temos que olhar o interior, porque essa capa acaba. Por isso que o apóstolo Pedro nos diz aqui, olha, o seu interior seja mais bonito que o exterior. Porque quando o interior é bonito, amados, a pessoa torna-se diferente em todas as áreas da sua vida. E hoje eu quero dizer para as irmãs algumas virtudes, algumas qualidades da beleza da mulher que serve a Deus. Primeira característica da mulher que serve a Deus, ela é ajudadora. A beleza dela lá de dentro, ela é ajudadora. Ela é uma torre forte ao lado do seu marido. Ela não é uma pedra de tropeço. Ela é um pedestral. Que é isso, pastora? Quer dizer que o meu marido vai subir em mim, vai me fazer de escravo? Não. Um pedestral, amados, é um ponto de apoio. A mulher sábia, a mulher que tem as qualidades de uma serva de Deus, ela é ajudadora. Ela é o pedestal do seu marido. Ela é uma torre forte. Ela está do lado dele porque der e vier. Ela não é uma pedra de tropeço. Ela está sempre ali de mãos dadas, dizendo, olha, pode confiar, porque eu estou com você, meu amado. Eu estou com você. A mulher que é bela em Cristo Jesus, ela é confiante. Ela é segura de si. Ela não tem medo de nada. Ela não se envergonha. Ela se ama. Ai, eu tô feia. Não é isso muitas das vezes? Pelo amor de Deus, não olha para mim. Amada, seja confiante de si. Diga a ele, se ele me ama é porque ele gostou de mim assim. Eu sou bonita. Quantas pessoas, mas você olha assim, você vê uma mulher linda e você vê ela mal resolvida na vida sentimental, porque é apenas a capa exterior e o interior está vazio. Seja segura de você como mulher. Seja confiante, confie no seu potencial de mulher. Seja alguém que olha e diz assim, olha, tá
passando ali, aquela lá. Mas eu confio, porque eu sou bonita, porque eu sou a escolhida. As irmãs estão entendendo? É assim que nós temos que ser. Ela tem que ser confiante. Sabe por quê? Porque ela não tem medo, pois sabe que o seu futuro está nas mãos de Deus. Ela confia, ela diz: Deus está cuidando de tudo na minha vida, Deus está zelando. Então ela é confiante. Terceira característica da beleza da serva de Deus: ela é encorajadora, ela é sábia. Ela diz: vai que vai dar certo, vai porque Deus é contigo, não temas. Ela é sábia, ela não é fofoqueira, ela não é mexeriqueira. A mulher que teme a Deus, amados, ela tem palavras bondosas, ela é amorosa, ela é verdadeira. Já viu aquela mulher pessimista? Ah, meu amor, eu acho que isso não vai dar certo, não. Não faz isso, não. Se você está vendo que não vai dar certo, sim, aconselhe. Mas se você vê que é capaz, que vai dar certo, incentiva. Diga: vai, e começa a abençoar, porque as nossas palavras têm poder. Quando nós abrimos a nossa boca, mas ou nós abrimos para abençoar, ou nós abrimos para amaldiçoar. Então abra a tua boca e abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu esposo, abençoe os teus filhos, abençoe. Seja sábia, seja encorajadora. Sábia. A mulher sábia, ela não entra em contendas. A mulher sábia, ela não entra em fuxico. A mulher sábia, ela ocupa o tempo dela cuidando da casa, dos afazeres. A mulher sábia, ela não vive na porta de vizinho. A mulher sábia, ela não fica levando e trazendo. Ela tem um ponto de equilíbrio. Pastora, mas eu preciso conversar. Sim, a mulher precisa conversar. A mulher tem que conversar mais 3.000 palavras por dia. A gente tem necessidade de conversar. Conversar é uma coisa, agora sair fazendo mexerico é outra coisa. Nós temos que ser diferentes, irmãs. O nosso interior tem que ser diferente. A mulher que teme a Deus, ela é zelosa. Ela cuida da sua casa. Ela cuida do seu corpo. Ela preocupa-se com todas as coisas. Ela cuida da obra do Senhor com zelo e dedicação. Quantas mulheres esquecem de cuidar da sua casa? Ou às vezes cuida demais da casa e esquece de cuidar de si mesma. A pastora, não tem vaidade. Isso aí é vaidade, não. Isso chama-se zelo. Isso chama-se higiene, cuidado. Nós precisamos cuidar da nossa aparência física. Precisamos cuidar da sobrancelha, cuidar do pé, da unha, cuidar da higiene, cuidar dos detalhes, porque isso, amados, o seu amado observa. Amém? Pensa você chegar numa casa e quando você põe o pé dentro de casa, está tudo fora do lugar, uma bagunça, uma desordem. Essa casa transmite paz? Não transmite, irmãos, uma coisa abafada. É incrível quando você está dentro de uma casa bagunçada, você se sente coagido ali dentro, parece que não está te cabendo. Eu pelo menos me sinto assim. Parece que aquela casa não te cabe. Por quê? Porque ali está no desordem. E a mulher bela, em outra característica da serva de Deus, ela é amorosa. Ela conduz com amor e afeto.
ela sempre tem uma palavra amiga, ela sempre tem um toque, um abraço. Quando a mulher é amorosa, o seu esposo confia nela. Amadas irmãs, o homem, ele é forte, tanto é que Deus diz que ele é dominador, amém? Fez ele para dominar. Mas quando ele está passando por momentos difíceis na vida, quando ele está passando dificuldades, ele, quando tem uma esposa amorosa em casa, ele não vai na casa da mãe dele abrir o coração para a mãe dele, ele não vai para a casa do irmão abrir o coração para ele, para a casa de um amigo, não, ele vai para a casa e é para você que ele abre o coração. É nos seus braços que ele vai chorar as suas tristezas, os seus lamentos. Aí tem mulher que não tem essa beleza dentro dela. Aí o esposo vai procurar a mãe, vai procurar o irmão e diz assim: ele não confia em mim. Você já demonstrou para ele que ele pode confiar em você? Você já demonstrou para ele que você é amorosa, você tem uma palavra ali de conforto para ele? Amados, por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que nos preocupar com a nossa beleza interior. Amém? Outra característica da mulher que serve a Deus, ela é elegante. O que é ser elegante? É vestir vestido chique? É colocar um salto alto, bem fino? É fazer uma maquiagem perfeita? É escovar os cabelos ou fazer um penteado? Faz parte, mas não é isso não. Elegância. A mulher elegante, ela é harmoniosa, ela tem leveza, ela age com naturalidade, ela expressa firmeza, gentileza, educação e ela é gentil. Às vezes pensamos: ah, pastor, mas eu não tenho condições de comprar um vestido de uma marca chique, eu não tenho condições de comprar uma sandália chique, eu não tenho condições de ver no salão de beleza para ele ser elegante. Isso não é elegância. Elegância é ser firme, é ter leveza como mulher, é ter equilíbrio, é ter o que? Delicadeza no falar, delicadeza no andar, no seu toque. Nós precisamos ser elegantes, irmãs. Mas tem mulher que diz assim: sabe por que eu sou rica? Porque eu já ouvi a pessoa falando isso. Eu não sei ser elegante, eu sou assim grossa assim mesmo. Irmãs, não sabe, mas pode ser mudada. Ah, eu sou assim, eu comigo é assim. Não, com você é assim, mas o Espírito Santo, ele faz morada no teu coração, ele vai moldar você. Ele nos molda, porque quando nós temos essas características de serva de Deus, da beleza da serva de Deus, a primeira coisa que ressalta dentro de nós é uma vida espiritual, é um crescimento espiritual. E quando nós vamos crescendo espiritualmente, o Espírito Santo vai o quê? Vai nos moldando, vai nos colocando na forma de varoas perfeitas, vai nos moldando. Não é porque eu nasci e criei num lar que às vezes a minha mãe era uma mulher que não era sábia, que não tinha beleza de Cristo nela, que eu vou continuar sendo. Não, amados, nós conhecemos a palavra, e a Bíblia diz: quanto mais conheço a palavra, adiante, que as pessoas, quando olhar para nós, digam: ali tem uma serva de Deus. Ela é bela por fora e por dentro, mas por dentro ela é mais ainda, porque ela tem o brilho do Espírito Santo. E para fechar nossa mensagem, eu quero ler aqui em Jeremias 1, versículo 5.
Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor em Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Antes que te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Amadas, Deus nos escolheu, amém? E antes que saísse da madre, eu te consagrei. Você é de Deus, você é escolhida de Deus, você é projeto de Deus. Deus sonhou e projetou você dessa forma. Então se ame, se valorize e deixe a beleza interior ressaltar em você. Seja bela em Cristo Jesus. Amados, que nós possamos ser mulheres de coração bondoso, perdoador, sejamos mulheres santas, humildes, mansas, longânimas, sejamos equilibradas, boas, doces, amáveis, encorajadoras, confiantes, zelosas e tementes a Deus. Você tendo essas características, amadas, você será uma mulher bela, uma serva de Deus bela, que reflete o Espírito Santo em você, que reflete a imagem de Deus. Amém? Aplaude o Senhor porque Ele merece. Glória a Deus.